Não é tabu voltar e recuperar o que você esqueceu. O pássaro do Sankofa voa para frente ao mesmo tempo em que olha para trás. Mas no ritmo acelerado em que vivemos hoje, parece quase inconcebível ficar olhando para trás e pensando demais no passado. A ansiedade e a pressa pelo progresso fazem do futuro uma obsessão e do presente um intervalo quase imperceptível. Corremos como se houvesse apenas uma linha reta a ser seguida, sempre em direção ao que vem depois. Mas para quem teve o passado apagado, o ato de olhar para trás não é um luxo, é uma necessidade para construir um futuro melhor. Oi, eu sou Ana Carolina Ferreira e você está ouvindo DNA Ancestral, um podcast narrativo sobre nomes, identidades e raízes que o Brasil insiste em esquecer. Episódio 3. Retorne e avance. Sankofa é um ideograma e provérbio africano, dos povos Akan, que nos convida a repensar o tempo como não linear. E eu não estou falando sobre nostalgia, mas sabedoria, sobre saber quem se é e para onde vai, olhando para trás. Nesse processo contínuo de busca pela minha árvore genealógica, é comum um sentimento de felicidade a cada informação nova que descubro, mas uma frustração por sentir tanta dificuldade e me deparar com muros na minha pesquisa. Por exemplo, eu consegui encontrar o nome de 3 tataravós, a partir dos registros de óbito dos meus bisavós, mas não consigo saber nada além dos nomes, e ninguém na minha família, pelo menos a que tenho convívio, as conhece. Essa frustração me motivou a ir atrás de quem está na mesma busca, ou que consegue se reconectar com a ancestralidade de maneiras distintas. Afinal, eu posso me deparar com muros que nunca vou conseguir derrubar, e o processo funciona dessa maneira. Às vezes, a única resposta disponível é o silêncio. E ele já diz muito sobre a nossa história. Essa reflexão sobre Sankofa, de voltar ao passado para buscar o que ficou esquecido, que me guia neste podcast, dialoga diretamente com o trabalho de Caio Cavalcante dos Santos, criador do podcast Raízes. Toda família tem história para contar. Eu sou Caio Cavalcante dos Santos e esse é Raízes, um podcast original da Griot. Caio é sócio fundador da produtora audiovisual Griot, além de mestre em ciência política. Raízes é um podcast onde ele conta histórias de sua família e traça sua árvore genealógica. Felizmente, ele topou conversar comigo, eu do Rio de Janeiro e ele de Recife. Para Caio, o projeto Raízes foi uma coisa muito importante, não só profissionalmente, mas a nível de um exercício de empatia mesmo, de entender coisas que eu não entendia, tanto sobre, e aí não é empatia, mas é sobre mim mesmo, assim, algumas coisas do meu jeito, da forma como eu encaro a vida, lendo, ouvindo e produzindo, eu fui vendo de onde eu tirei determinados traços da minha personalidade, assim. Desde 2017, Caio trabalha com a produção de podcasts, mas em meados de 2020, em meio à pandemia, ele precisava de uma ideia para inscrever num edital, que fortalece projetos de jovens negros e indígenas. Logo lembrou dos avós e quantas histórias ele poderia contar numa produção em áudio, mas um sinal o motivou ainda mais nessa jornada. Naquelas passadas de stories no Instagram, eu tinha visto uma conhecida minha que tinha acabado de ganhar da família um livro contando a história da família dela. E aí ela mostrou na capa e mostrou também um pedaço em que estão os pais dela. E aí dá pra ver que é um livro, não é tipo um livro com narrativos e tal, mas é um livro que conta assim, fulano de tal, nome completo, nasceu tanto, é filho de não sei quem, não sei o que lá. Era um livro inteiro, só com pessoas mapeadas dentro dessa família. Você já conheceu alguém que tivesse um acesso à sua árvore genealógica? Ou de repente você é essa pessoa? Quando encontramos quem consegue dizer de que cidade vieram seus tataravós, por exemplo, causa um sentimento incômodo. Não pelo outro conseguir esse feito, mas por ser algo quase inviável para nós. É por isso que tantos brasileiros conseguem cidadanias de países da Europa. Mas já viu alguém realizar essa busca para Angola, Benin, Nigéria? E eu fiquei pensando, bicho, eu conheci a minha avó paterna, eu não conheci nem o meu avô paterno, porque ele morreu antes de eu nascer.
não sei nome, não sei nada de pessoas que vieram antes dos meus avós. Isso me deu uma sensação meio ruim, essa coisa de perder as informações da minha avó foi o que me deu um pouco dessa fagulha, assim, de não deixar essas histórias se perderem, né? E a gente sabia também, a minha geração, né, minha irmã, meus primos, a gente não tinha algumas referências, assim, sobre a vida do pessoal antes de nós, então a ideia foi meio essa, assim, também, né? Me senti da mesma maneira. Uma das minhas motivações é que eu queria interromper o ciclo de silêncio na minha família, de não passar as histórias para frente simplesmente porque ninguém sabe delas. O podcast Raízes não é uma autobiografia, é sobre a família de Caio, a minha e tantas outras famílias brasileiras. Reflete uma realidade coletiva. Por isso que o slogan é: Toda família tem história para contar. Toda família tem sua história muito interessante, eu acho sempre interessante, a história das pessoas do dia a dia, tá? Então eu vi também, e aí acabo fazendo muito isso quando eu crio projetos, que é pensar no que pode vir depois, assim. Teve uma história contada a Caio desde a infância que forneceu o ponto de partida narrativo para o podcast. A história de seu bisavô Luiz, que foi encontrado ainda bebê, ao pé de uma árvore de cajá. A mãe de Luiz era uma mulher indígena que caminhava no sertão pernambucano. Com o bebê nos braços, parou numa árvore para amamentar o filho. Até que fechou os olhos e não acordou mais. O bebê Luiz foi encontrado e adotado por fazendeiros do interior de Pernambuco. Essa cena marcou tanto Caio que ele decidiu abrir o podcast contando essa história. Ele sentia que aquela história de um órfão que sobreviveu, apesar das dificuldades, carregava um poder único, quase bíblico. Quando eu convivia com a minha família da Bahia, a parte de manhã, né, é uma parte muito religiosa, né? Sempre teve esse contato com a Bíblia, né? Me lembrou muito a história, sei lá, histórias que tem no Antigo Testamento, assim, Moisés, Moisés fachado no rio e tal. Essa coisa meio órfão que sobreviveu apesar de todas as dificuldades, né, e tal. Então eu sentia um pouco essa imagética muito forte dessa história. Caio sentiu dificuldade de buscar informações a partir dos nomes e sobrenomes da família, pelo menos de forma completa. Isso porque, da parte da avó materna, se destaca o nome de imigrantes europeus. O lado da minha avó materna, a avó Palmeira, é um lado de imigrantes europeus, né? A família tem um nome tradicional também, que é Costa Lago, tinha os Costa e os Lago, né? É um pessoal ali meio ibérico, assim, Portugal, um pouco Espanha, acabaram vindo pro Brasil, enfim. Apesar disso, pela falta talvez, de tradição, de ficar passando isso, assim, já não era uma família, somos muito abastados. Acho que era uma galera pobre, emergente ali, mas que tinha, sei lá, suas terras pelas leis de imigração, tudo aquilo que aconteceu, né, na virada do século. Então, tinha a terra deles, tinha as coisinhas deles e tal, diferente, sei lá, do meu avô, que não tinha muita coisa, a família trabalhava numa fazenda de alguém, e no caso da família de vovó Palmeira, era uma família com terra, assim, né? Até hoje eles têm lá as terras da família. Dentro dessa parte da família, do Costa Lago e tal, existe se você buscar, você acha várias histórias sobre a família Lago. E aí só tem a família, não tem a família Lago que foi passando para várias outras pessoas e etc. Tem uma coisa meio que brasão da família e não sei o quê. Então, acho que é um sobrenome que, entre várias aspas, foi preservado dentro dessa lógica europeia de famílias ricas e etc., famílias com a descendência europeia forte. Mas, em outros galhos dessa árvore genealógica, não prevalecem os nomes que indicam uma origem mais ampla da família de Caio. Já no lado da minha família, tanto do meu avô Sebastião, por exemplo, que é Cavalcante, né? Foi o Cavalcante que eu herdei dele. O Cavalcante já é um nome emprestado, porque no podcast eu conto, o meu bisavô, ele foi meio que adotado, assim, por uma galera, e ele botaram Cavalcante no sobrenome dele, e foi usado, e a gente usa até hoje, assim. Mas não era tipo, o sobrenome da mãe dele, não era assim, era um sobrenome meio que adotado pra ele ali, né? Acho que tinha a ver com a família que ele foi criado. Isso também é bem nebuloso, a gente não sabe exatamente a origem, mas é a história que foi contada, né, pra mim, assim. Então, também tem isso, né? Trabalhar muito com
com as fontes meio dúbias, assim, da parada. Você não tem certeza exatamente de tudo. É uma coisa muito doida, assim, a coisa do nome, porque... E aí, no podcast, no Raízes, eu tento trazer muito, ficar repetindo o sobrenome como essa forma de valorizar a história a partir do nome também, assim. Então, eu acho bem fundamental saber que, beleza, não tem o antes, a gente conseguiu ir até onde a gente podia, né, na investigação da história, e pelo menos isso aí agora tá registrado, e é isso, né, e vamos ver o que é que vem do futuro a partir desses símbolos, né. Caio também me contou que o processo de produção do podcast acompanhou um exercício de empatia, ao tentar entender como os familiares se sentiam em certos momentos da vida. Acho que foi muito rico por isso, assim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Se eu tiver um conselho para dar para as pessoas, eu acho que isso é legal, assim, para todo mundo, buscar a sua história, mesmo que seja para você mesmo saber, eu acho muito interessante. Quanto mais as pessoas fazem essa coisa de buscar o que é que constitui o que você é hoje, que a sua família é e tudo mais, a gente também consegue realmente ir curando coisas, né, das outras gerações que não foram curadas ainda. Então, acho que o assunto principal para mim no Raízes tem muito a ver com isso, assim, que é a forma como as presenças masculinas lidam com as suas frustrações, com os seus sentimentos, com as faltas que tiveram nas suas vidas e com as faltas que eles geram na vida dos outros, assim. Então, para mim foi o grande fator terapêutico, assim, é ver como é que meu bisavô, meu avô, meus dois avós e meu pai, meus tios lidam com tudo, assim. E ver o que é que eu posso pegar de muito massa de cada um deles e o que é que eu preciso ficar ligado e atento para não repetir. Hoje em dia não tem mais espaço para muita coisa do que foi contado ali, sabe? Não vou ser anacrônico de ficar julgando ninguém, mas também tenho que estar ligado nessa questão, assim. Há coisas ali que eu preciso pegar para mim de aprendizado realmente, para evitar fazer e não fazer, na verdade. Então acho que tem várias coisas assim que surgem a partir, né, dessa experiência e que eu fui vendo ser validada a partir desses relatos que as pessoas foram trazendo, assim. Se você aí que está me ouvindo for uma pessoa branca, você tem mais chances de conseguir mapear sua árvore genealógica e entender de onde vem. Mas se for uma pessoa negra, a história é outra. E essa dificuldade é uma forte herança do colonialismo. Nesse contexto, a busca por um nome que nos represente, que nos religa a essa ancestralidade roubada, é um ato profundamente político. Maiela é um nome próprio, que segundo o site Sobrenomes Info, possui origem africana e é mais recorrente na República Democrática do Congo. Maiela Dia Maiela é o nome do personagem principal do livro Um Fuzil na Mão, um Poema no Bolso, do autor congolês Emmanuel Dongala. Esse livro foi uma inspiração para o nome de Pedro Maiela, administrador que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele conta que o pai leu o livro quando a mãe estava grávida. Eu vou crescendo e um dia eu pergunto pro meu pai por que daquele nome. E aí ele me explica, me dá essa explicação do livro e a gente vai atrás. Maiela, na verdade, é um nome que não tem definição específica dentro da literatura ou das pesquisas ocidentais eurocêntricas, porque é um nome de família africana. Mas para o administrador é um nome composto, Pedro Maiela, e não um sobrenome. Os sobrenomes de Pedro Maiela são de origem luso-judaico-cristã. Decidi não mencionar quais são, porque Maiela diz que não se apresenta com um nome que remete à escravidão. Não se identifica com seus sobrenomes. O meu nome, para mim, ele é parte da minha identidade, parte da história da minha família, parte da história do meu povo. Ele, em algum momento, com certeza, é o que me deixa mais próximo dos meus ancestrais, assim. A questão do nome bíblico cristão da minha mãe, né? Minha mãe cristã, para mim é um nome comum. Eu não fui criado dentro de uma doutrina cristã, então eu não tenho esse apego, tenho muito mais apego ao nome africano. O nome Maiela é menos sobre uma ligação real com sua árvore genealógica, já que foi dado pelo pai como inspiração de um livro, e mais sobre o rompimento com a lógica colonial de nomeação. Quanto ao acesso aos antepassados, Maiela conta que, devido à colonização e à escravização do povo preto, eu consigo chegar até certo lugar da família, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Sei que tem um africano da região de, hoje, Nigéria, né? Que é parente ancestral ligado à minha família, talvez um patriarca do lado
paterno, e do lado materno tive uma bisavó que eu tive o prazer que ela desse meu nome e rezasse sobre mim, que pegou o final da escravidão. Basicamente é isso, né? É como a gente resgata a nossa história. A escolha de Mayela de sempre destacar o nome de origem africana também tem como inspiração um personagem histórico, Malcolm X. Precisamos de um líder de crédito popular, como Malcolm X, em outros tempos foi na América. Que seja negra até os ossos, um dos nossos, e reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço. Importante líder negro norte-americano, ativista pelos direitos civis e uma das vozes mais fortes contra o racismo nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 60, Malcolm X defendia o orgulho negro, a valorização das raízes africanas e o direito das pessoas negras de lutarem pela própria liberdade. Who taught you to hate the texture of your hair? Você está ouvindo um dos muitos discursos de Malcolm X. Em Los Angeles, de 1962, Malcolm lançava ao público uma série de questionamentos sobre como a branquitude criou mecanismos que ensinam as pessoas negras a se odiarem. Who taught you to hate yourself? Antes de adotar o nome Malcolm X, ele se chamava Malcolm Little. Na matemática, o X representa uma incógnita, e a escolha de mudar o sobrenome simboliza justamente isso, mostrar que a ancestralidade foi perdida, apagada pela escravidão, mas também é um sinal de resistência. Assim como Malcolm X, Mayela transforma o próprio nome num símbolo de memória e afirmação, um jeito de dizer eu sei de onde eu venho, e de romper com as marcas do apagamento. Muito próximo aquilo que o Malcolm faz quando ele se converte ao Islã e tira o Little da família escravocrata e fica só com o X. Então o conceito de eu não usar o nome escravagista é esse. Na tradição africana, o nome não é só um rótulo, tem um significado profundo que molda a identidade e o destino de uma pessoa. E Pedro Mayela quis levar isso adiante com as filhas. A filha mais velha, de 16 anos, foi a primeira a carregar o nome, Natália Mayela. Depois veio Laís Roberta Mayela. E por fim, a caçula, Anaya Maqueda Mayela. Essa última é a primeira e única da família, até o momento, a carregar 2 nomes africanos, sendo Mayela um sobrenome. Quando eu fui registrar a Natália, lá em 2009, eu briguei com o escrivão por conta disso. Eu perguntei, por que a minha filha tem que se chamar Joana Machado Vera Cruz e não pode se chamar Joana Mayela? Então, assim, é um apagamento total da sua identidade. Essa ausência de nomes africanos nas famílias brasileiras, citada por Pedro Mayela, contrasta com o que a própria genética revela sobre a formação do país. Estudos mostram que no DNA mitocondrial da população brasileira, aquele que é herdado apenas das mães, há uma forte presença de ancestralidade indígena e africana. Já no DNA do cromossomo Y, herdado dos pais, predomina a ancestralidade europeia. Essa informação é um dos principais achados de um estudo da Universidade de São Paulo sobre os impactos da miscigenação no DNA e na saúde da população brasileira. A pesquisa foi divulgada em maio deste ano e publicada na revista Science. Mas você sabe o que isso significa? Esse dado escancara o que os nomes não contam. A miscigenação no Brasil não foi um encontro harmonioso de culturas, mas um processo marcado por relações desiguais e violentas. Eu me chamo Kelly Nunes, eu sou doutora em genética pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu sou pesquisadora, colaboradora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e eu tenho 40 anos. Kelly foi uma das autoras dessa pesquisa da USP e eu conversei com ela para entender melhor como foi realizado o estudo e quais foram os principais resultados. A investigação aconteceu a partir de uma análise do DNA de mais de 2.700 brasileiros, de diferentes etnias e regiões do país. Uma das conclusões é essa grande diferença entre o DNA que veio das mães e dos pais na história do Brasil. Ela explica que, quando a gente olha para o cromossomo Y, então esse cromossomo que ele é somente de origem paterna, a proporção de ancestralidade europeia que a gente encontrou, ela é muito maior. E aí quando a gente olha para esses componentes africanos e dos povos originários, ela está muito reduzida. Então isso mostra para a gente que tem uma desproporção. Você tem uma contribuição europeia muito maior para o cromossomo Y. Quando a gente olha para o mitocondrial, que é essa origem materna,
a gente inverte isso. Então a gente vê uma proporção muito maior de ancestralidade africana e dos povos originários e uma contribuição muito reduzida europeia. Quando a gente tenta cruzar essa informação com a história, o que a gente consegue perceber? Quando acontece a formação da população brasileira, os europeus que vêm para cá são principalmente homens. Quando começa a parte da escravidão no Brasil, vem muito mais homens também, mas por conta do trabalho, por conta de como é o sistema de escravidão, você vê que eles não têm tanta oportunidade de deixar descendentes. Então você tem uma contribuição dos homens europeus muito maior na formação da população brasileira e uma contribuição de mulheres africanas e indígenas também nessa formação. Então você tem uma desproporção, você tem um desbalanço histórico que a gente vê muito nitidamente no DNA e que também os registros mostram que aconteceu dessa forma, né? Esse dado revela um padrão. Durante a colonização, os homens europeus se relacionaram muitas vezes de forma violenta com mulheres indígenas e africanas. Esse contato desigual deixou marcas profundas, não só na história, mas também no nosso DNA. Como temos pontuado nos episódios de DNA ancestral, seja na minha trajetória ou na dos entrevistados, para a maioria das pessoas negras, a memória da genealogia, de quem veio antes, foi perdida, apagada pela escravidão. É aí que entram os testes de ancestralidade. Eles não trazem respostas exatas, mas oferecem uma reconexão com as raízes e uma reafirmação da herança africana. Você sabe o que é um teste de ancestralidade? É um exame de DNA que permite descobrir de onde vieram seus antepassados. Funciona assim: o laboratório analisa pequenas variações genéticas no seu DNA e compara com populações de diferentes regiões do mundo. O resultado não vai te dar nomes ou cidades exatas, mas aponta regiões ou grupos populacionais aos quais seu DNA é mais parecido. Para muitas pessoas, especialmente afrodescendentes, esses testes são uma forma de reconectar com raízes apagadas e resgatar a identidade e a memória que os documentos oficiais não preservaram. Quando você fala com pessoas que têm uma origem europeia, né, no Brasil, as pessoas sempre falam assim: o meu avô veio de tal região da Europa. E às vezes não é só de tal região, né? É dentro de tal país, é de tal região daquele país, né? Ou algumas pessoas vão além, falam assim: não, é de tal cidade. Então, existe uma memória recente, né, e viva da onde eles vieram. Quando a gente fala com pessoas que têm ancestralidade africana, essa memória é como se ela tivesse sido apagada. As pessoas, elas não têm essa informação. A gente não consegue voltar com esse nível de memória das pessoas, de que local na África vieram os antepassados. Então, a gente trabalha muito no projeto, entregando também o resultado de ancestralidade para os participantes. E uma frase que a gente sempre ouve é: eu quero saber de que local na África vieram os meus antepassados. Então, assim, esses testes, eles não são 100% precisos, eles vão te dar, é o que você está falando, ele vai te dar um borrão, ele vai te dar uma região, não vai te dar precisamente uma cidade, né? Ele vai te dar os povos que são mais parecidos, né? Mas ele resgata, ele é extremamente importante para as pessoas terem esse encontro e essa afirmação de: não, realmente, os meus ancestrais vieram de tal região dentro do continente. Então, você tem uma reafirmação da ancestralidade africana. Bia Moremi estava em casa, em plena pandemia, no ano de 2020, quando decidiu assistir O Rei Leão. Era um daqueles dias que pareciam se repetir no período de quarentena, mas uma cena do filme ficou marcada na memória de Bia. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. Mas ainda dói. O passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Eu tava em casa assistindo o Rei Leão
Na hora que eu vi a cena do Rafiki dando um peteleco na cabeça do Simba e falando, olha direito, você tem pra onde voltar, você tem um reinado, você não tá à toa, né, aí no mundo. Você tem uma história, uma trajetória. Aí na hora meu Deus, a Bráfica é esse Rafiki na vida das pessoas, assim. A Bráfica é essa empresa que vai dar esse peteleco na cabeça das pessoas e vai falar assim, olha, você tem uma história, você tem pra onde voltar, você tem uma ancestralidade a se orgulhar. Vem aqui que eu te ajudo nesse caminho de volta. Que é exatamente o que o Rafiki faz com o Simba, né? O Rafiki leva o Simba de volta até o reino. Bia Moremi, 36 anos, é uma empreendedora negra brasileira, fundadora da Bráfrica Viagens, uma agência de afroturismo criada em 2018. A Bráfrica oferece experiências que conectam pessoas negras às raízes ancestrais, mas a empresa teve que se reinventar na pandemia. E foi assistindo O Rei Leão que Bia percebeu que poderia transformar sua própria história em algo significativo para os outros. Mas como fazer isso num momento em que ninguém podia viajar? Foi aí que surgiu a ideia da celebração do teste de DNA, que atualmente não é mais oferecida. Já que as pessoas não poderiam viajar para os países, a ideia seria levar a experiência de conhecer essas outras culturas até a casa delas. Cada entrega vinha acompanhada de uma refeição, inspirada nos países africanos mais presentes na ancestralidade da pessoa. Pulseiras gravadas com os nomes desses lugares, aulas de línguas africanas e consultorias sobre cultura, moda e estética. O produto fez sucesso imediato. Durante 19 meses, a Bráfrica viveu mais do teste de DNA e da celebração da ancestralidade do que de viagens, ganhando visibilidade nacional e até reconhecimento como uma das 100 empresas mais inovadoras do turismo em 2021 pela editora Pan-Rotas. Conversei com a Bia Moremi online, porque ela falava direto da África do Sul. Aproveitei para perguntar se ela também já tinha realizado o teste de genealogia. Para mim significou abrir um portal mesmo de possibilidades, de curiosidade, principalmente, de respeito, transformação, assim, também completa. A primeira vez que eu fiz o meu teste de DNA foi em outubro de 2018, fiquei extremamente emocionada. E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei emocionada, eu fiquei com um grande ponto de interrogação do tipo, tá, e aí agora? O que eu faço? Tipo assim, sei lá, Nigéria, Angola, mas ok, vamos lembrar, 2018, Burna Boy não era tudo isso, né? Assim, a gente não tinha referências ali na ponta da língua de cantores nigerianos, de filmes nigerianos, de comida nigeriana. Aí eu falei, tá, eu quero saber mais para onde eu vou, né? E aí esse grande ponto de interrogação foi o que serviu de combustível para, durante a pandemia, eu, enfim, criar esse produto. Então, fiquei muito feliz, foi uma grande transformação e eu sou uma pessoa que eu dedico a conduta do meu trabalho, a conduta da minha vida, a forma como eu me movimento e crio, respeitando a minha ancestralidade, através de uma missão mesmo que eu sinto que eu cumpro com os meus ancestrais, comigo, através da Bráfrica. Mas Bia lembra e reconhece que buscar essa memória pode ser doloroso, assim como quando Rafiki bate na cabeça de Simba ao falar sobre o passado. Quando a gente está conversando sobre descoberta de ancestralidade através da perspectiva de uma pessoa preta, a gente não está falando só de curiosidade, a gente está falando de um buraco. E aí eu costumo dizer que uma pessoa preta brasileira que descobre parte da sua ancestralidade, que se interessa por isso, é uma pessoa que constrói um nível de fibra interior. Você saber que você vem de uma sociedade que tem um comportamento complexo, que tem história, que tem bagagem, que tem herança. Tudo isso constrói fibra numa pessoa que muito provavelmente por muitos anos cresceu ouvindo que vinha de um navio negreiro. Então, para mim, o ponto principal da testagem de DNA para pessoas negras que estejam a fim de conhecer mais sobre a sua ancestralidade é a construção de fibra. Escrevi o roteiro do episódio que você está ouvindo numa segunda-feira, mesmo dia em que recebi em casa o kit para realizar o meu teste genealógico de ancestralidade. Naquela segunda-feira, eu já estava esperando desde cedo o motoboy chegar com o kit de teste de DNA. Ele chegou à 1 da tarde.
Quando o interfone tocou, dei um pulo da cadeira do meu escritório, onde trabalhava. Assinei a entrega e subi no elevador, com um envelope em mãos, olhando para o meu reflexo sozinha até chegar ao 6º andar. 6º andar, subindo. Como quem segura um segredo prestes a ser revelado. Dentro do envelope vinha o kit. 2 cotonetes longos, os tais suaves, e as instruções, pedindo para eu esfregar a parte interna da bochecha por 1 minuto. Um processo bem simples. Lavei as mãos com cuidado e fiquei ali, olhando para os cotonetes, respirando fundo. Pensei nos meus avós, nos nomes que eu nunca cheguei a conhecer, nas histórias que o tempo levou. Peguei o primeiro cotonete e segui o passo a passo. Guardei com cuidado e lacrei o envelope. Depois de enviar de volta para um laboratório, começou a espera. Até o momento não recebi uma resposta. E dizer resposta talvez seja forte demais. Acho que mesmo quando meu mapa genealógico estiver disponível, a minha busca não vai acabar. Mas tá tudo bem. Eu já posso avançar muito mais agora. Afinal, tudo que eu sou sempre esteve aqui comigo. Enquanto eu revisava cada roteiro dos episódios deste podcast, percebi o quanto cada história contada aqui me conectou com o que muitas vezes fica invisível: a nossa memória, a nossa ancestralidade e o modo como ela molda quem somos, como nos enxergamos. Gravar com Caio Santos, Pedro Maiella, Kelly Nunes, Bia Moremi, assim como os entrevistados dos outros episódios, foi um mergulho profundo em trajetórias de resistência, de criatividade e de cuidado com a própria história. Cada um de nós, de alguma forma, está construindo pontes com o passado. Pontes que nos ajudam a entender o presente e a vislumbrar futuros diferentes. E se você aí que me escuta puder olhar para o seu passado com a mesma atenção, curiosidade e carinho, talvez entenda um pouco mais de quem você é e do que pode se tornar. Porque, no final das contas, olhar para trás não é apenas lembrar, é aprender, crescer e transformar o que ainda está por vir. DNA Ancestral. Neste episódio, você ouviu trechos do podcast Raízes, de Caio Santos, da música Voz Ativa, de Racionais MCs, e do filme O Rei Leão. Todas as trilhas e recursos sonoros foram retirados da plataforma YouTube. Roteiro, locução, produção e edição, Ana Carolina Ferreira. Gravação, Felipe Vilarinho. Vinhetagem, Ana Carolina Ferreira e Felipe Vilarinho. Orientação, professora Ellen Brito. Este podcast é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo, orientado pela professora Ellen Brito, no 2º semestre de 2025 da Universidade Federal Fluminense.